Olá, pessoal! Essa videoaula corresponde a um dos critérios avaliativos da disciplina de Operações Unitárias 4, realizada na Universidade Federal de Lavras, tendo como docente responsável o professor Dr. Irineu Petri Júnior. A apresentação abordará tipos de recheio para colunas de resfriamento. A equipe que compõe o trabalho é Beatriz, o Luiz e eu, Ruth. Os pontos que serão discutidos no trabalho estão apresentados aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre o funcionamento das colunas de resfriamento. A torre de resfriamento é um equipamento que realiza operações de umidificação. São usados comumente para resfriar fluxos de água quente por meio de ar insaturado. Sua operação baseia-se no princípio de transferência de energia e massa, onde tem-se uma diferença de concentração e temperatura entre a fase líquida e o gás insaturado. Tal processo ocorre quando o líquido quente evapora. Essa evaporação implica na perda do calor do líquido para o meio e ocasiona um resfriamento do líquido, enquanto o vapor que é gerado ele vai umidificar o gás não saturado. As torres de resfriamento, em geral, elas são empregadas em unidades industriais de geração de energia, como processos de açúcar e álcool, produção de açúcar e álcool, indústrias químicas e indústrias petroquímicas. No geral, eles buscam aproveitar o calor que seria desperdiçado no processo, através da utilização da coluna de resfriamento. As colunas de resfriamento elas podem ser classificadas de acordo com o tipo de convecção, que pode ser natural, como visto na figura 2, ou forçada, como visto na figura 3. E também pelo tipo de arranjo de escoamento, que pode ser cruzado ou contracorrente, como visto na figura 4. Os equipamentos da torre de resfriamento é basicamente o apresentado. O tópico 1 é a estrutura que tem por finalidade dar suporte aos outros componentes. O 2 apresentado é o ventilador, que é usado para mover o gás através da torre. O eliminador de gotas, que não está na figura, mas é representado como 3, diminui a quantidade de água que é perdida sob forma de gotas arrastadas pela circulação de ar através da torre. Já o sistema de distribuição de água, representado como 4, ele visa distribuir água aquecida nas regiões mais adequadas, que vai proporcionar um maior contato entre ar e fluido. O recheio ele vai proporcionar esse maior contato interfacial entre gás líquido e, por fim, as venezianas, que conduzem o ar em direção ao interior da torre de uma forma mais eficiente, e isso vai prevenir perdas de águas devido à ação do vento. Tem-se que um dos principais fatores que influenciam na eficiência do funcionamento da torre de resfriamento é a área de contato interfacial, gás líquido, e o coeficiente de transferência de calor. Todos esses componentes apresentados anteriormente, de todos eles, o recheio de coluna ele é o componente que mais influencia nesses fatores. E dessa forma são. Então, dentre os componentes apresentados que compõem a coluna de resfriamento, o de maior importância é o recheio. O recheio ele é responsável por promover uma maior superfície de contato entre os fluidos e, consequentemente, um tempo maior para que os fenômenos de transferência ocorram com maior intensidade, estando esse fator diretamente relacionado à eficiência da torre. Então, nesse sentido, a depender do tipo de recheio empregado, a respectiva área de contato e tempo de contato entre os fluidos serão modificados. Então, agora nós abordaremos os tipos de recheio, Basicamente, os recheios das colunas de resfriamento podem ser classificados conforme a forma de dispersão do fluido através do enchimento, sendo as duas principais categorizações comumente utilizadas a do tipo barra de respingo e a do tipo colmeia ou filme. A escolha do tipo de recheio depende do tipo do arranjo de escoamento utilizado, como, por exemplo, no escoamento em contracorrente é empregado quase que exclusivamente o recheio do tipo filme. Por outro lado, torres que apresentam arranjos de escoamento em fluxo cruzado utilizam-se os dois tipos de recheio com a mesma facilidade. Agora nós abordaremos separadamente, primeiramente, o recheio do tipo barra de respingo.
O recheio do tipo barra de respingo ele é considerado o recheio clássico para o preenchimento de torres de resfriamentos. A dispersão do fluido através desse tipo de estrutura ocorre de forma com que a água tenda a realizar o escoamento apenas verticalmente, conflita com o material que compõe a estrutura, acarretando na formação de várias gotículas e, consequentemente, na formação de sucessivas cascatas em paralelo. Então, a dinâmica de escoamento ela pode ser vista aqui na figura ao lado, em que a água ela vai conflitar com essa estrutura e vai haver a formação de sucessivas cascatas. Esse tipo de recheio apresenta como vantagem não ser propício ao entupimento, mas, por outro lado, ele é muito sensível no que tange ao material utilizado para sua confecção, da estrutura, uma vez que as barras tendem a ser mantidas na posição horizontal sem que ocorra a movimentação do arranjo. Caso ocorra essa movimentação, haverá a canalização da água pela estrutura e, consequentemente, a diminuição da área de contato, fazendo com que os fluidos escoem separadamente e o desempenho térmico seja gravemente afetado. Então, a torre ela precisa estar nivelada para que assim também não haja canalização do fluido. Então, deste modo, buscando evitar problemáticas, as barras de respingo elas devem ser apoiadas em uma estrutura auxiliar que servirá de suporte. E o material de confecção desse suporte deve ser o mais inerte possível. A disposição da estrutura para esse tipo de recheio, ela pode ser vista aqui na imagem ao lado, em que eu tenho acima a representação, como que pode ser feita a estrutura desse recheio utilizando a barra de respingo, e embaixo eu tenho a vista lateral de uma torre utilizando esse recheio. Aqui a gente dá para ver o suporte e as barras dispostas. Então, diversos materiais têm sido empregados para a confecção dos suportes, sendo os mais comumente utilizados as grades de polímeros reforçados com fibras e grades de arames revestidos com policloreto de vinila, que é o famoso PVC. E, além disso, grades de aço carbono revestida, elas têm sido utilizadas, mas elas devem ser utilizadas com cautela, porque eu tenho que garantir com que os fluidos não desgastem o revestimento e ocorra, consequentemente, a corrosão do aço carbono. Então, o material que foi empregado comumente na confecção da barra de respingo durante muitos anos foi confeccionado em madeira, devidamente tratada, uma vez que ela possui elevada resistência, durabilidade, disponibilidade e custo relativamente baixo e ainda hoje são empregadas. Por outro lado, diversos outros materiais têm sido empregados, como alguns polímeros, e dentre eles a gente pode elencar, por exemplo, o polipropileno, pelo modo de injeção de moldes, ou o PVC, pelo modo de extrusão de PVC. Esse modo é um processo de conformação mecânica, onde o material ele é forçado através de uma matriz, adquirindo assim a forma pré-determinada. Então, de forma geral, estes novos materiais que compõem a estrutura objetivam a resistência à inflamabilidade, que é o caso do polipropileno, ou a baixa taxa de propagação das chamas, que é o caso do PVC. A figura ao lado, ela exemplifica a utilização desse tipo de materiais que compõem o recheio barra de respingo em madeira e em estrutura polimérica. As barras de respingo, elas também podem ser confeccionadas em aço inoxidável ou em alumínio até, sendo utilizados ocasionalmente em torres com estrutura de aço, onde a construção à prova de fogo é um requisito obrigatório. E cabe salientar que o formato da estrutura da barra de respingo pode apresentar variações, assim como no suporte, sendo os dois principais formatos da barra o padrão, que apresenta uma pequena sobrelevação, como mostrado na figura 13, e a triangular, sendo ambas perfuradas em toda a sua estrutura. Bom, agora nós falaremos sobre o segundo tipo de recheio, que é o tipo colmeia, ou também conhecido como filme. Esse tipo de recheio, ele realiza a dispersão do fluido de forma que a água escoe por uma camada fina sobre as folhas que compõem essa estrutura. Isso acarreta em uma maior transferência de calor, o que maximiza, a área e o tempo de contato. Nessa figura é apresentada a dinâmica de escoamento para esse tipo de recheio, onde o líquido chega e ele percola sobre a conformação da estrutura.
Deste modo, o aumento do fenômeno da transferência de calor vai acarretar na redução direta do consumo de energia elétrica no processo de produção. Entretanto, esse tipo de recheio ele é extremamente sensível à má distribuição de água, bloqueio do fluxo de ar e turbulência, que pode ser ocasionado quando há falha no projeto da coluna. O projeto da coluna ele tem que garantir o escoamento uniforme do ar e da água pelos filamentos. E o uso desse tipo de recheio ele tem que ser evitado em escoamento de alta performance, que é quando a água circulante pode ser contaminada por detritos, uma vez que os filetes de escoamento são separados por um espaçamento muito próximo. O material utilizado ele tem que possibilitar a moldagem em formato de folhas, com superfície que direciona o fluxo de água e ar. Usualmente é utilizado o PVC porque ele é um material inerte, né? E a maioria das reações químicas, e ele tem considerável resistência e leveza e facilidade também na moldagem do formato que é desejado. Os modelos de recheio do tipo colmeia, eles se diferenciam pelo tipo de aplicação em que eles são necessários. Dentre os principais, faz possível destacar o enchimento de contato trapezoidal e o enchimento do tipo BRT. O enchimento de contato trapezoidal ele é fabricado em polipropileno, em formato de grade do tipo trapezoidal. Ele é resistente às temperaturas de até 85 graus Celsius e intensos jatos de água. Ele pode ser fornecido com acabamento anti-chama. Já o enchimento do tipo BRT também é fabricado em polipropileno, entretanto ele apresenta uma maior durabilidade quando comparado ao do tipo trapezoidal. Ele é capaz de suportar águas com traços de açúcar e altos níveis de sólidos em suspensão, e também ele pode ser fornecido com anti-chamas. Portanto, existe uma infinidade de variações possíveis no arranjo favo de colmeia e também o material que compõe a estrutura, assim como no recheio do tipo barra de respingo. Muitos estudos já foram realizados com o intuito de melhoramento do design de torres de resfriamento e aplicações de vários tipos de preenchimento, objetivando maior eficiência da torre, menores custos de fabricação e materiais menos suscetíveis aos desgastes. A seguir serão exemplificadas algumas dessas pesquisas. A primeira delas é um estudo experimental e predição de uma torre de resfriamento empacotada projetada com tijolos de cerâmica. Pensando na força e resistência à deterioração que o recheio deve apresentar, pesquisadores desenvolveram um estudo sobre o tempo de vida do recheio composto por tijolos de argila queimada. Nesse estudo foi desenvolvida uma nova correlação para o coeficiente de transferência de massa, com novas variáveis definidas que apresentaram melhor predição do comportamento da torre em questão. Nele foi constatado que a dureza, resistência e composição desse tipo de recheio protegem contra problemas comuns apresentados em uma torre de resfriamento, resultantes de incêndios, tratamentos químicos da água e deterioração. A figura apresenta um diagrama esquemático para a torre de resfriamento testada. Essa torre foi testada em fluxo do tipo contracorrente e durante o experimento a água quente foi distribuída uniformemente pelo recheio. A próxima pesquisa apresentada mostra investigações experimentais realizadas em 2016 para análise do efeito de diferentes tipos de recheio na performance térmica de uma torre de resfriamento. Isso foi feito utilizando uma solução nanofluida, de água e óxido de zinco. E a figura ao lado mostra uma esquematização do sistema utilizado no experimento. Nesse estudo foram utilizados 6 diferentes tipos de recheio, como será mostrado a seguir. O primeiro, leito, ele foi constituído por um metal reticular, enquanto o segundo foi preenchido por enchimento de plástico do tipo POU e o terceiro por grade metálica hexagonal.
Os leitos 4, 5 e 6, eles foram constituídos por grade de metal tetraédrica plana, metal ondulado e grelha metálica circular tetraédrica, respectivamente. Essa figura apresenta os 6 tipos de recheio usados durante esse experimento. Nesse estudo, foi concluído que a melhor performance térmica da torre de resfriamento e a menor incrustação de nanopartícula acontecem quando o recheio do tipo metal reticular é utilizado, que é esse primeiro, o número 1 aí na figura. Portanto, esse leito apresentou um comportamento mais adequado para o nanofluido que foi trabalhado. Agora a gente vai conversar um pouco sobre os desafios dos recheios das colunas de resfriamento. Os principais problemas operacionais encontrados, nas torres de resfriamento, eles estão diretamente relacionados com o entupimento, como indicado nessa primeira figura, corrosão e a formação do biofilme. O ambiente úmido e quente gerado pela troca de energia e massa que acontece dentro das colunas é propício para a formação de bactérias patogênicas, vírus e protozoários. Sabe-se que em torres de resfriamento há a formação de biofilmes. Esses biofilmes, eles, nessas condições de temperatura, eles têm facilidade de multiplicação de bactérias. E essa proliferação, ela vai oferecer resistência à passagem de fluido, que, se não tratada, pode ocasionar um entupimento da coluna, que vai comprometer todo o funcionamento da coluna. Como visto aqui nesse estudo realizado, na figura 25, que foi testado o tipo de biofilme que estava presente nessa coluna de resfriamento. Dentre os diversos tipos de patógenos humanos disseminados nas colunas, pode-se destacar a presença da legionela. A legionela é um conjunto de bactérias gram-negativas que possui em torno de 61 espécies inclusas. As mesmas, quando em contato com seres humanos, pode comprometer as vias respiratórias. E daí, por apresentar riscos e causar danos à saúde dos seres humanos, atualmente existem diversos estudos, que tentam determinar uma melhor maneira de desinfecção dessas torres. É isso, gente. Muito obrigada.